Fala meus amigos, eu tô trazendo alguns especiais aqui sobre poderes, origem de personagens que vocês pedem nos comentários. Então, se quiser ver algum personagem específico em um resumo nerd ou em um compilado, deixa aí nos comentários qual personagem você quer ver, que eu trago aqui. Não esquece, é claro, de deixar aquele like maroto e se inscrever se ainda não é inscrito. Hoje eu vou trazer uma personagem aqui que é muito importante e vai ganhar algumas produções nos próximos anos. Ninguém mais ninguém menos do que Natalia Romanoff, nossa querida Viúva Negra. Então vamos lá, porque a história dela é extremamente interessante. Eu tenho certeza que nem todos vocês sabem. Bora lá, que a história é legal. Natalia Alianova Romanova, mais conhecido como Natasha Romanoff, nasceu em Stalingrado, na Rússia. Em sua primeira origem, Natasha se tornou órfã ao final da Batalha de Stalingrado em 1942. Então, ela foi criada por Ivan Petrovich, um homem que apareceu em suas primeiras histórias. Ele revela ao Demolidor que a criou para ser uma espiã da Rússia, e nas histórias do Logan nós sabemos que o Capitão América se uniu uma vez ao canadense para proteger a jovem dos nazistas. Já na versão dos anos 2000, a origem dela é reformulada, mostrando que ela faz parte de um projeto Viúva Negra desde muito nova, e é exatamente este aqui que deve ser produzido pela Marvel. Eu só quis trazer os dois porque a gente sabe muito bem que às vezes os personagens têm mais de uma origem. Eu achei legal trazer um, mas lembrem-se que o projeto Viúva Negra muito provavelmente é o que vai ser adaptado, beleza? Nesse projeto, Petrovich leva ela para o apartamento X junto de outras órfãs e todas elas sofrem lavagem cerebral e um treinamento para serem espiãs. Na base conhecida como a Sala Vermelha, ela sofreu melhorias fisiológicas que fizeram com que mantivesse a sua juventude e prolongou seu tempo de vida muito além do humanamente possível. Ela chegou a ser treinada pelo Soldado Invernal e eles tiveram um romance durante esse tempo. Cada uma das jovens que passou pelo treinamento do programa Viúva Negra teve memórias implantadas para garantir a sua lealdade. Não só elas tiveram a memória original deletada, uma lavagem cerebral completa, como também tiveram implantadas novas memórias. Assim, elas nunca iam trair a galera. Mas é claro que em algum momento isso vai dar errado, mas segue a história. Entre essas falsas memórias estavam lembranças de Natasha de que teria sido uma bailarina quando criança. Por decisão da KGB, Natasha se casou com o piloto soviético Alexei Shostakov. Mas após ele ser escolhido para ser o Guardião Vermelho, ele é dado como morto e Natasha acredita ter se tornado, veja só, viúva. Mas beleza, vamos seguir então para agora uma Natasha em atividade como espiã. A sua primeira missão nos Estados Unidos foi para assassinar o professor Antônio Vanko, que havia abandonado a União Soviética. Eles planejaram o assassinato e o primeiro passo da Natasha era se infiltrar nas indústrias Stark. Ela tentou seduzir Tony Stark e acabou enfrentando o Homem de Ferro sem saber que os dois eram na verdade a mesma pessoa. Tuggernov então rouba uma das armaduras no local e passa a ser o Dínamo Vermelho, enfrentando junto da Viúva Negra o Homem de Ferro. Tony só sobrevive graças ao sacrifício de Vanko, que acaba matando Tuggernov. Então veja só, para você que não sabia, Viúva Negra em sua origem era não só uma espiã, mas uma vilã, e uma vilã daquelas boas. Revoltada com a interferência do Homem de Ferro, Natasha então seduziu um cara que vocês devem conhecer muito bem, um jovem chamado Gavião Arqueiro. E aí, ela faz com que ele confronte o Vingador Metálico 2 vezes. Na segunda vez, eles quase o derrotam, mas ao ver Natasha ferida, ele se importa mais em protegê-la do que em derrotar o herói. Então veja só, talvez seja exatamente alguma coisa assim que aconteceu em Budapeste. Nunca saberemos. Só que aí ela acabou se apaixonando de verdade por Clint e este foi o primeiro passo para que ela desertasse da União Soviética. Ao descobrir que a KGB tentou matá-la após derrotar os bandidos, Clint decidiu se endireitar e entrou para os Vingadores.
Natasha acaba sequestrada e levada para a Sala Vermelha de novo, onde ela sofre uma nova lavagem cerebral. Junto do espadachim e do primeiro Power Man, ela enfrentou os Vingadores e, com a ajuda do Gavião, ela conseguiu sobrepujar a lavagem cerebral. Ou seja, depois de uma segunda lavagem cerebral, ela conseguiu ficar livre. Vamos ver se vai rolar uma terceira. Aí depois ela teve algumas aventuras com Demolidor, Homem-Aranha e, claro, com Gavião Arqueiro. Mas Natasha finalmente foi aceita como uma heroína. Afinal de contas, depois de tanto tempo como uma vilã, eles desconfiavam bastante dela. Ela passa a fazer parte dos Vingadores. Mas mesmo tendo uma nova equipe, os Vingadores, Natasha ainda fazia diversos trabalhos para S.H.I.E.L.D., geralmente fazendo algo sem muito conhecimento do resto da equipe. Ou seja, ela continuou sendo uma espiã. E aí, se você já ficou surpreso que ela teve um relacionamento com o Gavião Arqueiro, saiba também que ela teve um tererê com Matt Murdock, também conhecido como Demolidor. Durante esse breve relacionamento, ela tentou ser uma heroína solitária e começou a trabalhar como designer de moda. Ao entrar nos Vingadores, a relação e o trabalho acabaram não tendo muito espaço, e ela passou a ser uma agente dos Vingadores e da S.H.I.E.L.D. em tempo integral. Em um dos ataques da Hydra, Natasha sofreu uma tortura tão intensa que ela acredita ser Nancy Hushman, um antigo disfarce que ela usava como professora escolar, e só consegue voltar ao normal graças ao Homem-Aranha. Depois disso, ela resolve ir para Los Angeles ensinar russo em uma universidade para esquecer toda a história passada. Mas ela e outros heróis acabam sendo atacados por Ares, Hipólita e Plutão. Depois disso, ela se torna líder dos Campeões, um grupo que inclui Hércules, Homem de Gelo, Anjo e o Motoqueiro Fantasma. Você consegue imaginar essa galera? Mas eles impediram diversas ameaças mundiais, para não dizer cósmicas, e acabaram se separando. Aí, Natasha volta a agir sozinha. Por fim, ela acaba voltando à vida do Demolidor e ajuda a salvar a alma do herói. Matt havia sido drogado e levado a crer que um bebê era o anticristo, e aí Demolidor tentou matá-lo. Após Karen Page morrer para tentar salvar a criança, Natasha ainda tentou se reconciliar com o Homem Sem Medo, mas ele não via ela mais como um interesse amoroso. Depois disso, ela foi desafiada por Yelena Belova, a mais nova agente formada pelo aquele projeto, o Projeto Viúva Negra. A pequenina, como Natasha se refere a ela, buscava conseguir o título de Viúva Negra derrotando a agente que desertou. Após diversos confrontos e uma intensa manipulação psicológica, Natasha consegue convencer a jovem a desistir de ser uma espiã e buscar uma nova vida. Apesar de ser julgada pelo Demolidor como cruel pelos métodos de manipulação usados, Nick Fury reconhece que era o único jeito de salvar a vida da jovem. Natasha então uniu os Vingadores e Thunderbolts para enfrentar o Conde Nefária e depois formou outro grupo com o Demolidor para caçar o Justiceiro, quando todos acreditavam que ele tinha matado Fury. Depois de tudo esclarecido, Matt, Natasha e Castle se unem para enfrentar um sindicato criminoso europeu. Em uma caçada solitária ao criminoso de guerra Anatoly Krylenko, Natasha acaba confrontando o Gavião Arqueiro. A origem de Natasha Romanoff, a nossa querida Viúva Negra, é como uma vilã reformada. Ela tem a memória apagada, tem a memória reformulada, depois apaga a memória dela de novo, mas ainda assim ela consegue sair por cima e participar não só de Vingadores, como também de várias outras equipes de super-heróis. Se curtiu esse compilado sobre a origem da Viúva Negra, já sabe o que fazer. Deixa o like aí, se inscreve se não é inscrito e comenta aí embaixo qual outro personagem vocês querem. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, te vejo no vídeo de amanhã. Até lá, e fui!